3, 2 e... Vamos falar sobre graça hoje. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Felipe Melo. Nós estamos iniciando nessa noite o Papo JS. Um papo para falar e tratar da vida do jovem cristão. Um papo descontraído. Muito bom. Pra gente falar sobre o quê? Um papo descontraído sobre a vida do jovem cristão. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e os questionamentos da vida de todo jovem. Fique tensa, por favor. Posso seguir ou vocês querem que eu volte? Eu preciso fazer um corte agora. Peraí que a sua postura tá... Fala, JS! A paz do Senhor, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo JS. E se você ainda não me conhece, eu sou o evangelista Felipe Melo, casado com a Maiara Melo, também conhecido como pai do Felipe Filho e do Tito. E estamos aqui na Assembleia de Deus Shalom, em Palmas, Tocantins, para mais um Papo JS. E é isso aí. E estamos indo para mais um episódio daqueles com conteúdo. Meu irmão, se prepara, pega lápis, papel, caneta, se aproxime na sua residência, onde você estiver agora, porque o assunto de hoje está para fortalecer a sua fé. Eu tenho certeza que hoje vai acontecer. E tem um convidado nesta noite mais que especial. Sem sombra de dúvida, vai abençoar a sua vida, vai ser uma verdadeira bênção para você, porque eu sei que para mim já está sendo uma bênção, meu irmão, minha irmã. Mas antes de eu falar quem é esse convidado, já deixa aquele like maroto aí, por favor, e compartilha esse conteúdo, que está uma verdadeira bênção. E fazendo isso, você está evangelizando, sim. E sem muitas delongas, vamos para o nosso convidado dessa noite. Ele, esse homem de Deus, varão valoroso, que vai compartilhar conosco um tema top. Ele, pastor Alexson, muito obrigado por aceitar esse convite, esse desafio de estarmos aqui reunidos hoje à noite para bater esse papo. E quero pedir ao Senhor que o Senhor se apresente aos nossos convidados, Amém. Os nossos irmãos que estão nos assistindo. Pastor Amém. Alexson. Pai do Senhor, Felipe. Pai do Senhor. Pai do Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Alexson Santos, eu sou evangelista, pastor dirigente da Assembleia de Deus Shalom Água Viva. Glória sou a Deus. enfermeiro no Hospital Geral de Palmas, na UPA do município aqui de Palmas. Amém. E sou marido da Camila Coutinho, pai do Isaac, pai da Ana. Eita, E nós glória. estamos aqui para contribuir com esse momento. Eu quero agradecer a oportunidade, primeiro ao Senhor Jesus, né? Amém. E é uma honra muito grande de estar participando. Eu já vi outros podcasts, né? Eu fiquei olhando, eu falei assim, e quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, né? Só Deus faz essas coisas, mas é uma honra estar aqui. Muito é uma honra. bem, pastor Alexson. Obrigado por ter aceitado. Obrigado à esposa que liberou ele para estar aqui com a Amém. gente. Muito Glória obrigado a aos Deus. filhos. Glória Que a Deus Deus. abençoe. Amém. Pastor, e hoje nós estamos aqui com um assunto que ele é pertinente da vida do cristão. Ele tem que aprender sobre esse assunto, não tem como fugir. Porque a primeira coisa para se achegar a Jesus é tomar consciência do que nós vamos falar aqui hoje. É verdade. Desse assunto, do tema em especial. Mas hoje nós vamos falar do quê? Do quê? Do que, produção? Pecadinhos, pecados e pecadões. Como vencê-los. E aí, meu querido pastor, esse negócio de pecadinho, pecado, aquele pecadinho de estimação, pecado maroto, que é só cometido de vez em quando, um pecadão cabeludo, daqueles que assusta só de falar, né? O pessoal chega, tá repreendido, não vamos nem falar, que é para não chamar a existência. Esse negócio de pecadinho, pecado e pecadão,
Isso aí existe, pastor? Tem uma classificação dos pecados? Na verdade, pastor Felipe, na palavra de Deus a gente não encontra isso, né? Pecado é pecado, e nós podemos ver que pecado, na verdade, é a desobediência a uma norma, a uma regra ou uma fala. Bem. E nós entendemos também que pecado, no hebraico, significa errar o alvo. Né? E o nosso alvo é a palavra de Deus. Né? O nosso alvo é a vontade de Deus, o nosso alvo é se adequar aos princípios do Senhor. Mas tem muitas pessoas que elas pensam, elas têm esse entendimento, né? Não, eu fazendo isso aqui é mais leve, é mais brando, já tem outras situações que são mais graves, né? Mas para Deus, eu penso, e segundo a Bíblia, não apresentando essa classificação, um erro é um erro, uma falha é uma falha, né? E isso é inquestionável segundo a palavra de Deus. Amém. Então, essa colocação que o senhor trouxe da tradução, né, da interpretação daquilo que é a palavra pecado, né, do original, errar o alvo. Errar o alvo, isso é muito forte, pastor. É tipo assim, nós podemos falar, eu estou aqui na minha caminhada cristã, já conheço a palavra, já estou obedecendo a palavra, já tenho um entendimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, à luz da palavra. E aí eu cometo um pecado por negligência, por desobediência. E aí é literalmente, né? Estou indo rumo à cidade celestial. Peguei um desvio. Desviou do caminho. Desviou, errou o alvo. Errou o alvo. Que coisa forte de se imaginar. É algo para ser refletido, não pode ser descartado, nem negligenciado, né, pastor? Sim, porque na verdade o nosso alvo é o Senhor Jesus. Jesus, Amém. Ele veio para nos ensinar como nós devemos seguir essa caminhada cristã, né? Ele veio para nos dar o exemplo, e quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de ser governados pelo pecado, pela carne, e nós começamos a ser governados pelo Espírito. E nós precisamos entender isso também. Essa questão do alvo é muito importante, porque o Senhor Jesus ele fala assim, quem for me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Né? Então o alvo é Ele, a palavra, a verdade, a vida, a vontade de Deus, né? O centro da vontade de Deus. E nós estando no centro da vontade de Deus, com certeza a gente vai evitar de ter esses pecados, essas falhas e esses erros, né? De forma intencional, né? De viver na prática do pecado. Muito bem, pastor. Então, em primeiro lugar, não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado de estimação, que é aquele que a pessoa não consegue, fica ali relutando em abandonar, né? Vira e mexe, ele vai lá e dá uma olhadinha para aquilo ali. Então, não existe uma diferença de pecado. Pecado é pecado, ponto. Mas o senhor trouxe um aspecto da fala de Jesus muito importante. Negar a si mesmo, né? E a nossa ideia aqui não é ficar apontando para o pecado, mas é como sair do pecado, como vencer o pecado, como nós vencemos o pecado, né? Diariamente lutando contra ele, né? Lutando contra essas coisas que nos levam a pecar, porque a igreja tem um estereótipo, pastor, de que quando fala de pecado, parece que aparece um slogan, né? Falando sobre o quê? Não precisa nem falar, né? Sua mente já te levou a pensar naquilo, né? Irmão, abandona este pecado, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tá vendo? Olha aí, pastor, tá vendo? Em nome do Senhor Jesus. É verdade. Então, pastor, tem um estereótipo do que o pecado, ainda mais porque acho que um erro ali de conhecimento até, porque o pecado originário quando foi que caiu a ficha de Adão e Eva sobre o pecado? Porque estavam nus. Né? Perceberam que estavam nus. Então, e isso sempre foi muito associado ao sexo. A história da igreja leva isso muito para o sexo. Mas
falar mal do meu irmão também é pecado. Sim, com certeza. Levar falso testemunho. E a falsa testemunha, o Senhor, em Provérbios, é categórico. O Senhor abomina. Abomina. Né? Então, primeiro, nós precisamos compreender aquilo que, de fato, é o pecado, né? Ter a consciência de que o pecado também não é só isso, mas aquilo que me afasta da presença do Senhor, não é? Sim, com certeza. E foi bom, pastor, o senhor ter falado aí sobre a questão de Adão e Eva, porque se a gente for analisar o que aconteceu no jardim, olha a orientação de Deus, uma orientação tão simples. Deus ele não pediu para matar um gigante, Deus ele não pediu para matar uma onça, um leão, ele só pediu para Adão e Eva, né, não comer de um fruto, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E tem muitas pessoas hoje em dia, e até nós anteriormente, a gente também vivia seguindo essa prática de Adão e Eva, achando que não tinha nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver, né? Isso aqui Esse tal do nada a ver. isso aqui não tem nada a ver. E a gente avaliando a situação, achando que era algo simples, achando que era algo remoto, achando que era algo leve. E eu sempre gosto de falar isso. Hoje nós temos estrupos de crianças, de mulheres, nós temos corrupção, nós temos violência, nós temos homicídio, nós temos todo esse caos, né, que nós vemos aí no mundo, porque o primeiro homem e a primeira mulher não conseguiram obedecer uma orientação tão simples, né? E nós precisamos entender isso. Deus falou, eu preciso obedecer. Seja algo simples, seja algo mais elevado, mais complexo, se está na palavra de Deus ou se saiu da boca de Deus, porque Deus ele não está mudo, ele continua falando, né? Ele continua falando e ele é soberano e ele pode exigir de mim, de você, de nós aquilo que ele quiser, né? Ele é soberano e nós precisamos entender isso. E a nossa parte é obedecer. E o pecado é isso, é a desobediência à palavra de Deus, à voz de Deus. E se ele está falando para não fazer, ele sabe o propósito, ele sabe o porquê, e a nossa parte é obedecer, sendo algo simples, sendo algo complexo, né? Seja fiel no pouco, no simples, vamos dizer assim, que eu te colocarei no muito, né? Seja obediente. E a gente precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. Eu, enquanto cristão, enquanto crente, assembleando aqui da Shalom, glória a Deus, preciso entender que o pecado original foi a desobediência. A desobediência. A desobediência. Não foi estar despido no paraíso. Não, isso aí foi consequência. Enxergar o pecado, não é, pastor? Porque isso aí. Ali que foi revelado. Então, o que é o original é a desobediência. Porque eu tenho falado recente isso para os jovens, porque o Espírito Santo, ele nos constrange do nosso pecado, nos constrange daquilo que nós estamos fazendo de errado, nos constrange daquilo que vai nos apartar da sua presença. Ele nos constrange. Mas Satanás, que é acusador, que ama ver você cair em pecado, ele quer nos envergonhar. E aí, quando o irmão, a irmã comete um pecado, Satanás se levanta de forma muito forte para acusar, para causar vergonha, para expor, para enfraquecer aquele irmão, aquela irmã. Para quê? Para que não possa continuar, para que se esconda da presença de Deus. E foi justamente que Adão e Eva fizeram. Isso. Quando tomaram consciência do pecado, correram e se esconderam da presença do Senhor. E, meu irmão, isso aí é tão sério, porque o pecado ele faz isso, ele nos distancia de Deus, né? Eu tenho certeza que Adão e Eva, eles devem ter pensado, quando eles saíram do jardim, meu Deus, o que eu fiz? Era uma orientação tão simples, né? O que eu fiz
nessa situação. Por que que eu não ouvi a voz de Deus? Por que que eu não deixei de ouvir as outras vozes, né, e ouvi a voz de Deus? A grande maioria dos problemas que nós temos, sem ser as provações, porque é Deus que coloca na nossa vida para nos moldar, nos capacitar, a maior parte das tribulações é por causa disso, porque Deus está falando, filho faz isso, filho faz, filha vai por aqui, filho vai por aqui, mas aí a gente quer ouvir, né, o nosso coração e a gente quer fazer a nossa vontade. E Deus, como Pai, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Ele sempre vai querer o melhor para nós. E nós, como filhos, nós precisamos obedecer. Né? O meu filho tem momento, pastor, que ele chega em mim e ele fala assim, eu chamo para almoçar, eu não quero almoçar. E aí eu falo para ele assim, como é que é? Vamos almoçar sim. Né? E ele vem almoçar chateado. Mas vai chegar um tempo que ele vai estar maior, né? E possa ser que ele não queira almoçar. Então, a gente tem que entender que não é bom ter esse comportamento. Né? Nós precisamos ouvir, obedecer e permanecer no caminho para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família, dos nossos filhos, da nossa descendência, para o bem de todas as áreas da nossa vida. Ouvir a voz de Deus e obedecer. E esse exemplo é extraordinário, pastor, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz o quê? Se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, sabe fazer o que é bom para o seu filho, quem dirá lá eu que conheço o futuro, conheço a eternidade, eu escrevi todas as coisas e amei você primeiro, não vou saber te fazer o que é melhor para a sua vida? Com certeza, isso é lindo. Né? Então, como não? Porque o seu filho, a exemplo desse texto, ele não sabe que ele precisa comer para poder ter para que ele possa crescer, certa. Que ele tem um horário para comer, para que possa ajudar no desenvolvimento, para que possa ajudar na imunidade dele, que ele precisa disso. Porque se der besteira, ele vai querer comer besteira o tempo todo. Conheço porque eu tenho 2 figurinhas lá em casa. Né? Né, Felipe Filho? Então, tenho essas 2 figurinhas lá em casa, Felipe Filho e Tito, que se deixar, quer comer besteira. Apesar que lá em casa, lá nós somos linha dura com os meninos nesse aspecto. Mas, se deixar, quer fazer à vontade. E se o Senhor deixar também, meu irmão, eu vou querer só o que não deve. É verdade. Porque a nossa carne, ela tem essa tendência, né? A nossa carne, ela tem aquela tendência de fazer aquilo que não é certo, né? De fazer aquilo que é prazeroso, né? Mas que espiritualmente não é bom. Adão e Eva, lá na Bíblia fala direitinho que eles olharam para aquele fruto e o fruto era belo, atraente à vista. E é isso que a gente vê, essas concupiscências, esses desejos, né, que tem por aí. Eles são momentâneos, prazerosos, né, mas a gente vê que, na verdade, eles só agradam à vista e não agrada a nossa alma, o nosso espírito, né, e o nosso Deus. E tem algo com o pecado, e principalmente depois que você conhece a palavra, depois que você tem um encontro com o Espírito Santo, em especial. Até pessoas que não tiveram esse encontro, esse entendimento, que tiveram a experiência com o Espírito Santo, elas vão sentir isso, só que de forma diferente do cristão, daquela pessoa que já tem consciência, plena consciência do pecado e da palavra e do Espírito Santo. É que quando ela comete o pecado, naquele instante ali, gera prazer, né? A satisfação pessoal. Mas a paz sai com a mesma velocidade que o prazer entra. Sim. O prazer chega e a paz... O vazio chega. O vazio chega junto. O vazio. Meu irmão, eu vivi tanto isso. Eu vivi muito isso. Mesmo, pastor? Quantas e quantas vezes eu passava a noite na balada, na festa, né? E bebia, e bebia, e bebia.
e no outro dia juntava aquela ressaca da bebida, né? E mais esse vazio. O que eu fiz? Né? Ia para o trabalho, e aí no trabalho passava mal, ficava estressado, ficava irritado, não desenvolvia bem, não produzia bem, gerava toda aquela situação, porque o pecado, ele traz toda essa confusão na nossa vida. Porque o pecado, ele vem de onde? Ele vem do mundo, ele vem da Babilônia, ele vem do príncipe da Babilônia. E Babilônia significa grande confusão. Né? E a gente não pode permitir que essa grande confusão venha para a nossa vida, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é vaidade, tudo isso é algo que não tem valor para Deus e também não tem valor, né, para a igreja. E as pessoas, elas ficam procurando nesses desejos, nessas coisas passageiras, procurando preencher os seus vazios, sendo que, na verdade, quem vai preencher esse vazio é só o nosso Deus, porque Ele nos fez e Ele sabe preencher todas as nossas necessidades. E em relação ao pecado, meu irmão, tem algumas pessoas que elas ainda pensam que tem pecadinho, pecado e pecadão, ou então, olha uma situação que eu quero compartilhar contigo e com todo mundo que está assistindo. Aquele pecado intencional confiado no arrependimento. Né? O pecado intencional confiado no arrependimento. Eu cheguei a fazer um negócio com um crente, né? Cheguei a fazer um negócio com ele num lava-jato. E aí ele falou assim para mim que o lava-jato produzia tanto por mês, né? Tinha ali um lucro, um trabalho ali no final do mês de tanto. Vamos dizer que seja de 6 mil. E ele colocou alto valor, né, para querer vender, mas nós somos crentes e nós temos que falar a verdade, mesmo que nós tenhamos dano próprio, porque na cabeça dele eu creio que ele pensou nisso. Não, é um pecadinho, né, é algo leve, não vai ter muitos danos. Vou jogar isso aqui para poder animar ele e fechar o negócio. Isso. E outra, aí depois eu entendi o entendimento dele. Aí eu fiz o negócio, né, dei os cheques, organizei tudo direitinho ali. E quando passou o mês, na verdade, o Lava Jato não fazia nem 3 mil, meu irmão. Nem 3 mil. Aí eu cheguei nele, fui conversar com ele, e conversei com ele, cheguei tranquilo, né, com toda a educação, e falei assim: meu irmão, por que o senhor falou que fazia 6 mil o Lava Jato? E ele falou assim: não, meu irmão, é o seguinte, se eu não colocasse esse valor para o senhor não ia comprar o Lava Jato. Aí eu falei para ele, mas como que o senhor fez isso? Nós somos crentes, nós não podemos fazer isso. Aí ele falou: não, é só a gente fazer isso e depois se arrepender, que Deus perdoa. Né? Meu irmão, eu parei, eu olhei para aquele irmão naquela hora e eu falei assim: meu Deus, né? Como que pode? Como que a cegueira, né? Como que o dinheiro, né, cega as pessoas. Então, e não era a primeira vez que ele fazia isso, né, que eu fiquei sabendo. Então, ele fez o negócio, ele mentiu, ele pecou, né, ele desobedeceu a palavra de Deus e já confiado, intencionalmente, já confiado no arrependimento, né, intencional também, vamos dizer assim, e já confiado que Deus vai perdoar ele, né, em algo que não aconteceu acidentalmente, ele fez de propósito. Foi proposital. Então, ele já manipulou toda a situação. Confiado na misericórdia de Deus. Vou fazer um negócio, vou botar para o irmão vai tomar um prejuízo, mas vai fechar o negócio. Você beneficiado e ainda você perdoado por Deus. E aí depois eu vou lá e peço perdão e está tudo resolvido e eu alcancei a bênção que eu queria. Mas, nesse caso, pastor, e outros tantos casos de pessoas que negligenciam suas finanças, querem ter lucros exorbitantes, querem tomar vantagem, né? Um dito popular aí, né? O mundo é dos espertos, eu tenho que tomar vantagem sempre, né? Eu nunca posso fazer um negócio para o meu irmão ganhar mais, né? Eu que tenho que sair na frente sempre, eu que tenho que ter o melhor resultado sempre. Nesse caso que o irmão tem uma tendência a sempre conduzir, né? Há um exemplo que o senhor deu aqui, né? Que não era a primeira vez que fazia. Não estão sendo
idólatras ou não estão cultuando a um outro Deus, não é Baal que é o Deus deles, não? Ou então Mamon, né? Mamon? Mamon, Mamon. Mamon. Meu irmão, o que tem de gente que faz isso não é brincadeira. Um exemplo, o roubador que fala na Bíblia, porque tem aquele que chega e ele te furta, né? Ele chega ali, o ladrão, mas existe aquelas pessoas também que elas são roubadoras. Um exemplo, o senhor tem um lote e ele vale 200 mil, mas aí o senhor está numa dificuldade, num problema financeiro, uma doença na família, e ali um problema, né, em casa. E ali o senhor vai e coloca aquele lote que valia 200 mil por 50 mil. E eu, sabendo que ele vale 200 mil, eu vou e lhe compro ele de 50 mil. Né? Com certeza eu estou agindo igual esse povo, né? Que o que vale a pena é ser esperto, né? O mundo é dos espertos, mas eu estou lhe roubando, né? Sabendo que aquele lote ele vale muito mais do que 50 mil. Né? E nós, como cristãos, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ajudar, nós precisamos estar ali juntos, né? Apoiando, auxiliando os necessitados na sua necessidade. Na verdade, o Senhor Jesus ele manda nós vendermos os nossos bens, as nossas posses, né? E dividir com os necessitados, e aí a gente vai querer passar a perna no nosso irmão, numa pessoa que está passando necessidade naquele momento. Então, isso não é correto, e isso tem uma consequência muito grande, porque o que a gente planta, a gente vai colher. Eu dou uma de esperto agora, meu irmão, e lá na frente vai ter outro que vai dar uma de esperto também na minha vida. Né? E não vai ser na mesma medida. Né? Não vai ser na mesma medida. A gente acha que vai plantar e vai colher na mesma medida, né? Não, vai ser muito mais. Então, pastor, quer dizer que não vai vir na mesma medida. E logo a gente vê aí dois aspectos que eu acho que é importante a gente citar. Primeiro, a lei da semeadura. Né? O senhor já citou aqui, aquilo que eu planto, eu vou colher. Eu vou colher na minha geração ou na minha descendência, eu vou colher. Mas também tem a semente que é outra lei, né, que eu vou colher ali da boa semente, 30, 60 e 100 por um. Então, isso vai se multiplicar. Não adianta você achar que vai lançar uma semente e que ela não vai vir. E isso serve tanto para as bênçãos, que nós somos tendenciosos a pensar só nas bênçãos, só nas maravilhas, só nas delícias, e esquecemos que para o fruto ruim, isso também vai acontecer. E nós precisamos pensar muito nisso, pastor, porque essa questão da semeadura, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com Deus, nós temos uma responsabilidade com a família, com a igreja, com a sociedade. Então, essa caneta, eu sei que essa caneta, ela é sua, ela tem um dono, né? E a partir do momento que eu pego essa caneta sua, que é algo tão simples e pequeno, e o senhor sabe que eu sou crente, e o senhor sabe que eu peguei essa caneta, né, e eu estou furtando ela, eu estou desonrando meu Deus, eu estou desonrando a minha família, a minha igreja, né? E eu estou dando um mau testemunho como discípulo de Cristo, porque nós não precisamos disso. Mesmo que eu tenha dano próprio, né? Eu não tenho caneta ali agora para fazer uma prova, né? Ninguém me emprestou, eu vou ter que ficar sem caneta. Né? Eu não posso pegar aquilo que não me pertence. Eu não posso fazer aquilo que vai entristecer o coração de Deus. Mas não tem ninguém vendo, pastor. Deus. No Salmo 33, fala que os olhos de Deus estão atentos a todos os moradores da terra. Não tem ninguém que não está sendo observado, pastor. E ele não dorme. Né? Ele não é nem que ele não dorme, ele não tosqueneja, né? Nem ele pisca. Não pisca, é muito sério. Nem pisca. Isso é muito sério. E nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos que ter esse entendimento na hora, porque vem na mente. Vem na mente
muitas vezes eu não falo nem de acho que furtar algo de alguém, né? Mas às vezes de ter inveja de alguma coisa. Não existe esse negócio de inveja branca, inveja sadia, né? Mas você olha assim e você fala, nossa, fulano adquiriu isso, né? E até pode vir na nossa mente, mas a gente tem que controlar isso, porque Deus ele está atento para todas essas coisas. E até porque a gente tem que saber diferenciar, né, pastor, entre aquilo que é inveja e aquilo que é admiração. Porque admirar é louvável, é respeitável, é reconhecer a glória de Deus na vida de alguém. Ficar feliz com a vitória, se alegrar, né, com a conquista. Com os que se alegram, né? Isso. Alegrar e festejar, parabenizar a conquista do outro. Mas aí o cuidado com a inveja. Que também é um pecado. Que a pior inveja, né, se é que poderia ser classificado, não é só desejar aquilo que o outro tem, é desejar que o outro não tenha aquilo que tem. Sim. Então, é pior ainda, né? Mas, pastor, diante de tudo isso que nós temos falado, né, o pecado, ele traz consequências, né? Ele traz consequências no presente, ele traz consequências no futuro. O pecado, ele é pecado, errar é errar, né? Não adianta você passar a 80 no semáforo ou passar a 120, a multa é do mesmo tamanho, né? Isso. Então, para você, saiba, não adianta. Pecado é pecado e tem consequência. E tem consequência. Mas nós estamos aqui falando sobre ter consciência do pecado, do que é pecar, né? Demos vários exemplos aqui. Mas como vencer o pecado? Porque tomar consciência do pecado é o primeiro passo. Mas como é que o Senhor, na sua vida, né? Eu também vou falar aqui, conforme a gente for desenvolvendo o assunto, de como eu venci também o pecado, né? Alguns pecados. Calma, irmão. Porque existem vários pecados, existem várias formas de pecar. Né? E nós vencemos todos os dias. Glória a Deus. Porque o inimigo vai se levantar todos os dias. E eu tenho que vai oferecer várias coisas. Como diria Thales Alberto, todo dia o pecado vem e me chama. E eu escolho quem? Deus. E eu escolho, né? Deus. Glória a Deus. E eu escolho Deus. Eu escolho Deus e resisto ao pecado, resisto à tentação. Resista à tentação, não. Tentação a gente foge da tentação. Amém. Mas Glória resistimos ao pecado, resistimos a Satanás e vamos rompendo em fé, porque o Senhor falou que nós também seremos vencedores. Mas glória a Deus. Como é que nós vamos vencer isso que nos assola, essas tentações? Como é que nós vamos fazer isso, pastor? Pastor, nós que somos discípulos de Jesus, nós somos nova criatura. Amém. Então, esse homem velho para ele está morto e o homem novo está, né, aí na ativa, vamos dizer assim. Então, nova criatura, nova vida, novidade de vida, né? E a gente precisa entender muito isso, né? Que o que passou tem que ficar para trás e agora a gente vai reaprender a viver, né? A aprender os princípios de Deus, né, da Bíblia, da palavra do Senhor. Agora, sim, eu vou falar de mim. Como que eu consegui, né, vencer um grande pecado da minha vida? Certo, pastor. A primeira, fazer uma aliança com Jesus, né, reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Então, isso é fundamental, porque quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele vai administrar, Ele vai governar, Ele vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Amém. E a grande maioria das guerras, meu irmão, acontece na mente. Então, nós precisamos envolver a nossa mente com o Senhor Jesus. Jesus, Ele foi para o Pai e Ele disse assim para os discípulos, eu tenho que ir, eu vou, mas eu mandarei o Santo Aconselhador e Ele vos ensinará todas as coisas e mais os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, a gente precisa se pegar com o Espírito Santo. A gente precisa se pegar com o Espírito Santo, a gente precisa conversar com o Espírito Santo, ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, buscar a direção de Deus para todas as áreas da nossa vida. Isso é fundamental para que a gente não venha cair num laço,
né, numa cilada, numa tentação. Deus, com o povo de Israel, ele sempre falava: obedeçam as minhas palavras, obedeçam ao meu mandamento, não imite os outros povos, os costumes dos outros povos, não olhe para cá, olhe para mim, porque se você olhar para os outros povos, né, vai te servir de laço, e laço é o quê? Tentação. Você coloca o pé e ele pode te prender e você pode cair, né, no pecado. Então, se envolver com o Espírito Santo, conversar com o Espírito Santo, ter intimidade, a direção, meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta, né? A palavra de Deus é que liberta. E nós precisamos também jejuar. Jejuar é muito importante, meu irmão. Jejuar é muito importante, porque nós precisamos ter domínio próprio. A partir do período que nós aceitamos a Jesus, não é mais a carne que governa a minha vida, mas o Espírito. Então a gente precisa buscar as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele é bem claro: os terrenos vivem como terrenos, os celestiais vivem como os que são do céu, né, celestiais. Então a gente precisa ter essa mudança de mente. Nós precisamos mudar, tirar a nossa mente da grande confusão e voltar a nossa mente para o lugar de paz, que é a nova Jerusalém celestial. Jerusalém significa lugar de paz, né? Então nós precisamos entender isso. Muitas vezes tem algumas pessoas que elas não conseguem romper aquele pecado, né, aquela prisão, aquele cativeiro, porque elas ainda estão presas ao passado, ainda estão presas ao sistema desse mundo. E esse mundo, meu irmão, ele vai criar todas as formas, né, todo o sistema desse mundo caído, ele vai criar para você pecar, né, para você pecar fato, contra Deus. É formado um sistema, né, sistemático para você isso, pecar contra Deus, para você entristecer o coração de Deus. E é por isso que o apóstolo João ele fala: não amai o mundo, porque aquele que ama o mundo, não amai o mundo e nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito sério, e nós precisamos do amor de Deus para vencer o pecado no dia a dia. Muito bem, pastor. E o senhor trouxe algo aqui brilhante, que a maior batalha do pecado, ela está dentro da mente. Na hora que o senhor falou isso, né, aí vem trazendo os exemplos, né? A oração, o jejum. E eu lembrei na hora aqui de Filipenses. É um texto que eu amo mesmo. Eu medito muito nele. Que nós devemos levar todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, todos os nossos medos diante do Senhor, por meio das orações e das súplicas. Glória a Deus, é isso. E que a glória do Senhor, a graça do Senhor virá sobre nós e tomará conta da nossa mente e do nosso coração. Glória a Deus, é então, isso aí. É assim que funciona. A oração é a chave para, então, vencermos o pecado, né? Sim, com certeza. E aí, pastor, o senhor começou o nosso papo aqui citando a fala do Senhor Jesus, quando diz assim, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E siga-me. Nesse aspecto, pastor, o pecado em si, é porque o Senhor Jesus carregou todos os nossos pecados na cruz. Eu carregar o meu pecado, aquilo que me afasta de Deus, ter consciência do que é Ele, para eu poder colocar Ele aqui sobre a cacunda e negar, olhar para Ele e falar assim, ó, isso aqui é o meu pecado. Vou dar um exemplo aqui clássico que os nossos jovens hoje, quando nós éramos jovens, e não faz muito tempo isso, tá? Não faz pouquinho tempo. Não faz muito tempo. Faz pouquinho tempo. A gente só está um pouquinho mais experimentado, mais experiente. Mas também já na nossa geração já tinha, desde a adolescência lá, a pornografia. A pornografia é um pecado que ele é muito vivo nessa geração, a pornografia, né? As redes sociais estão pornográficas, incentivam, vão para isso, mas ela causa efeitos colaterais emocionais e psíquicos
muito forte. E espirituais nem se fala. É uma porta, né? É uma porta aberta. Então, eu tenho que tomar consciência desse pecado, saber que ele é uma cruz para mim, como Paulo diria, o espinho na minha carne, minha fraqueza, e eu tenho que negar isso, pastor. É por aí, pastor? Tem que abandonar, né, meu irmão? Tem que abandonar. Foi muito bom o senhor ter falado sobre isso, porque, meu irmão, pensa numa pessoa que era viciada nesse pecado, né? Eu, com 5 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. 5 anos de idade. Meu pai trabalhava, mas a minha mãe num posto, e tinha uma casa atrás, e eles iam trabalhar e deixavam a gente com a criança maior, né? E aí essa criança maior, todos os dias ele se escondia com a criancinha. E um dia chegou a minha vez, né? Então ele fez isso com várias crianças, né? Meu Deus. Ele fez isso com várias crianças. E aí na minha puberdade, quando eu já comecei a ter, né, aqueles desejos, eu já comecei a ter desejos homossexuais. Mas a minha casa também era um lugar que não era um lugar complicado, né? Meu pai era viciado em pornografia, né, bebia muito, né, era uma situação violenta, uma situação caótica. Mas toda essa situação foi criada, né? Tudo isso eu fui vivendo ali. Isso foi ficando em mim porque o inimigo, ele cria essas situações porque ele sabe que ele planta aquela semente, essa má semente, né, esse veneno, e ele sabe que isso vai desenvolver depois. Mas Deus, ele é tão misericordioso, meu irmão, que na minha adolescência, justamente nessa fase que eu estava desenvolvendo, né, a questão da puberdade, da sexualidade, ele manda uma crente da Assembleia de Deus lá para casa, para trabalhar na casa, né? E aí ela trabalhou e cantava e orava, tal. Eu tenho certeza que ela intercedia por mim. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, o nome dela é Deusa. Eu falei para ela, Deusa, me leva para a tua igreja. E ela conversou com meu pai e tal, acabou que eu fui, para resumir aqui. No primeiro dia eu aceitei Jesus e eu vi que ali era o meu lugar, né? E o que eu fiz na adolescência? Eu tive que fazer isso, né? Eu renunciei tudo isso, né, que eu era anteriormente, tanto que eu esqueci, né? Eu sabia que tinha acontecido o abuso lá atrás, né? Os desejos, eles foram controlados, né? Porque quando você está se envolvendo com a obra, com vigília, com culto, com retiro, né, de adolescentes, eu me enchi do Espírito Santo, e esse negócio de sexo nem passa pela sua cabeça, né? Então foi um momento que eu presenciei essa questão da renúncia. Eu mudei totalmente de vida. E isso é algo que precisa ser feito. A gente precisa renunciar, né? O nosso eu, a nossa criação. Se a nossa criação não condiz com a Bíblia, eu preciso renunciar a ela também, né? Se a minha formação não condiz com a Bíblia, vamos dizer que eu seja um psicólogo e lá a minha especialização é numa área libertina que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Isso não pode, né, ir adiante. Então, a gente precisa renunciar ao nosso eu. Eu renunciei, passei a me envolver, a minha mente, né, com a palavra, com o jejum, com os cultos, com a obra de Deus, e é aquilo que Deus fala, buscai o meu reino e a minha justiça, né, que as demais coisas eu vos acrescentarei. E eu tive uma mudança de vida totalmente. Mas aí, lá na frente, minha mãe se separa do meu pai, e cada um vai para um lado, e eu fui para Araguatins, ainda continuei, saí da Madureira, mas fui para a Assembleia de Deus do Seta, e estava até tranquilo, mas aí fui para Goiânia, para uma casa de pessoas que não eram crentes, né? E aí eu sozinho em Goiânia, acho que todo mundo conhece como que é, e aí para lá, eu não tive amizades de pessoas crentes, eu tive amizade de pessoas descrentes. E acontece aquilo que o apóstolo Paulo disse, as más companhias corrompem os bons costumes. E lá em Goiânia eu me desviei, né, e aprontei um bocado de coisa, e realmente eu caí nessa vida do homossexualismo. Mas Deus, ele é tão misericordioso, meu irmão, né, que mais uma vez ele dá uma oportunidade para a gente renunciar a tudo isso. Igual o senhor está falando, a gente está falando de renúncia, né? Sim. Aí eu estou vivendo essa vida toda
E chega um momento que eu tenho uma decepção e eu falo, não, chega, isso não dá mais para mim, né? Aquele vazio, aquela tristeza, aquela depressão, porque é tudo isso que o inimigo ele quer colocar na sua vida, né? Nós temos momentos de felicidade até o momento de você entender que você vive aquele vazio, aquela depreciação de você mesmo, da sua vida espiritual, do seu emocional, e quando você vê, você já está querendo até tirar a sua vida. Mas aí, nesse momento, eu cheguei, né, renunciando tudo isso que eu vivi novamente, né, que era contrário à vontade de Deus. Já tinha um mês que eu não conseguia dormir, só tomando remédio controlado. Eu cheguei na sala do meu quarto e falei para o Senhor Jesus, eu falei na sala do meu quarto, na sala da casa, e falei para o Senhor Jesus, eu falei, Senhor Jesus, se tudo isso que eu estou vivendo, né, é contrário à tua vontade, me ajuda e me ensina a viver conforme a tua vontade. Então eu falei para Jesus, Jesus, eu renuncio tudo isso. Eu renuncio tudo isso se não for da tua vontade. E uma pessoa que não estava dormindo há 30 dias, naquele momento eu deitei, eu consegui dormir, né? E assim que eu consegui dormir, meus irmãos, eu senti algo saindo de dentro do meu corpo. Não queria sair, mas eu senti algo saindo dentro do meu corpo. E na outra semana, Deus mandou mais uma mulher para cuidar de mim, né? Primeiro foi na minha casa, né? E depois mandou mais uma mulher para cuidar de mim, para ajudar nesse processo de renúncia, nesse processo de cruz, porque a gente precisa de pessoas para carregar a nossa cruz. E aí manda a Camila para cuidar de mim, mas até então, como irmã da igreja, para orar por mim, para jejuar por mim, para me levar para a igreja, né? E foi algo tão forte que a mãe dela, eu conheci a mãe dela no trabalho muito antes, né? E a mãe dela já me amava, Deus foi preparando todas as coisas, e eu não conseguia dormir, eu só conseguia dormir quando a Camila ia lá na minha casa e orava por mim. Mas, enfim, eu fui indo para a igreja, fui envolvendo essa amizade com a Camila, e quando eu fui ver, eu já estava gostando da Camila e a Camila estava gostando de mim. Né? Amém. Eu gostando É de dela, Deus. E ela gostando de mim. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu estou gostando dessa mulher, né? Mas Deus, o que Ele faz? Pastor Felipe, o que Ele faz? Ele viu que realmente eu tive um interesse de renunciar, eu não estava brincando, eu fui sincero da minha situação, porque eu estava numa situação caótica, crítica, né? E ele falou assim, agora eu vou te ajudar, né? Agora eu vou te ajudar a vencer, né, esse pecado, a passar né, a dar um basta em toda essa situação. E ele mandou ela, e aí a gente começou a ter esse sentimento, e conversamos com a pastora, eu conversei com a pastora eu já também espiritual, já tinha entendido ali o mistério de Deus, a gente começou a namorar, e aí começamos a namorar e noivamos. E aí, meu irmão, toda essa situação a gente vivendo e vamos casar, né? Porque para a gente vencer o pecado, Pastor Felipe, a gente também precisa depender muito de Deus. Não é com as minhas forças, não é com as minhas capacidades. Isso é importante, viu, pastor? E aí ter essa consciência, né? Compreender isso. Não é com a minha força, né? Porque quando eu estava naquela vida, a grande maioria das pessoas que estão presas no pecado, meu irmão, elas têm algo na sua mente. Eu não consigo mudar de vida. Eu não consigo sair dessa vida. Eu nasci para ser assim. Eu nasci para ser assim. Eu me envolvi com isso, eu não tenho força, eu não dou conta. Realmente, a gente não tem, mas Deus, Ele tem toda a força e todo o poder para fazer todas as coisas. E no meu casamento, eu estava lá no casamento e sabendo que logo após ia ter a lua de mel, e uma pessoa que teve uma história totalmente, né, contrária ao casamento, né, normal. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor, né, organizou tudo isso, o Senhor planejou, o Senhor arquitetou, e agora eu quero que o Senhor venha me ajudar nesse momento, né? Amém. Eu quero que o Senhor venha, né, me ajudar a efetivar, né, o meu casamento,
né, Glória a na minha postura de homem, né, de varão, e que eu venha Honrar dar sua conta, esposa, né? isso, que eu venha dar conta de fazer o meu papel na lua de mel, né? Amém. Meu irmão, e Deus abençoou, né? E Deus abençoou, porque a gente Aleluia. precisa depender dele. Glória a No Deus. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Ele tudo fará. Então eu entreguei essa situação, eu entreguei o casamento, e uma das coisas que eu sempre pensava na minha vida, eu falei assim, meu Deus, mas eu não posso casar com mulher, porque se eu for casar com mulher, eu vou fazer ela infeliz, né? Eu vou ficar naquela vida dupla, igual muitas pessoas vivem, né? Porque ainda estão com a mente lá fora, não estão com a mente em Cristo, porque aquele que está em Cristo, é impossível ele não vencer o pecado, meu irmão. Amém. Né? Então, quando nós estamos em Cristo, né, nada é impossível, né, para nós. Então, eu vivi essa situação e até hoje eu dependo do Senhor Jesus. Eu já tenho o Isaac, já tenho a Ana, né? Deus ele trabalhou na nossa vida de tal forma. E eu não posso parar de depender do Senhor Jesus. Amém. Eu não posso parar de orar, eu não posso parar de meditar na palavra de Deus. E uma das coisas que eu pedi para Deus também, quando eu cheguei aqui na Assembleia de Deus, porque Deus mandou eu vir para cá, para a Assembleia de Deus. Né? E eu cheguei aqui e eu falei assim para o Senhor, eu falei, Deus, me envolve na tua obra. Né? Me envolve na tua obra. Me envolve a minha mente, né, na tua obra. Meu irmão, Deus foi me consagrando, Deus foi levantando pessoas para me consagrar, já me deu uma congregação, né, para dirigir, para justamente ocupar a mente com as coisas lá de cima, porque os celestiais, né, eles têm que ocupar a sua mente com o reino de Deus. E a obra do Senhor é completa, né, pastor? Amém. Glória completa, a Deus. Se a gente permitir, ela é completa. É completa. Deus, Glória a ele Deus, faz pastor. a obra completa. Porque o senhor está falando, estamos falando sobre renúncia, né? E é incrível esse testemunho do senhor que chega, dá para a gente falar, não vou parar por aqui porque é muita bênção, mas eu não vivi talvez com essa intensidade, mas essa questão da renúncia, esse feeling da renúncia, da oração. Eu lembro que a minha oração foi muito nesse sentido, porque eu era muito festeiro, fazia festa na casa dos meus pais, a turma reunia, onde que vai ter a festa? Na casa do Felipe, porque sabia que meus pais permitiam, então a turma reunia lá, e era conhecido dessa forma, nem tanto que na minha adolescência eu me coloquei para ser promotor de festa, que na época tinha esse nome, né? Levou a sério, né? Porque queria fazer isso, né? Queria me envolver, mas era a minha ilusão. Essa vida de festas, de balada, de muita gente, de namora com um, namora com o outro, de fica com um, fica com o outro. Eu achava que isso que era o bom. Eu achava que isso... Mas que era viver a vida. Que era viver a vida. Na época tinha uma canção que ficou muito famosa, Viver uma Vida Louca, né? Viva uma vida louca. E eu, pastor, eu cheguei em determinado momento, eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. Aceitei Jesus no meio da rua, sendo evangelizado por um jovem que era nosso vizinho, que usou droga por um tempo e tal, e ele aceitou Jesus, a mãe dele, uma mulher crente de Deus, orando por ele aceitou Jesus, e eu vi a transformação, eu fiquei impactado, eu falei assim, um dia eu abordei ele na rua, eu falei assim, era por volta das 10 da noite, eu falei assim, o que aconteceu na sua vida? E ele falou de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E a glória do Senhor foi a primeira experiência consciente com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifestou naquele lugar. E eu aceitei a Jesus, e depois daquele dia, eu fui transformado. Só que eu ainda passei por todo esse momento, sabe, pastor, de festa, de balada, juventude e tal. Só que chegou no momento em que foi perdendo sentido. Foi perdendo sentido. Até que caiu a ficha. Falei assim, isso que você acredita que é a vida, que é real, não passa de ilusão. De ilusão.
é pura vaidade. Vaidade de vaidade. E aí, então, eu falei assim, eu quero viver uma vida de verdade. Glória a Deus. Glória Então, a Deus. eu tomo a decisão, começo a frequentar a igreja cristã evangélica e faço um compromisso com o Senhor. E no dia que eu faço esse compromisso, eu já tinha um princípio, já tinha aprendido o princípio do dízimo, de devolver o dízimo. Eu frequentava aqui com minha mãe, porque minha mãe se converteu e batizou aqui na Shalom. Então eu vinha em alguns cultos e algumas festividades da igreja acompanhando. Então, ali eu faço um compromisso. Senhor, vou fazer um compromisso com o Senhor para te mostrar que eu quero andar na tua presença. Vou devolver meu dízimo como sinal da aliança que eu estou fazendo com o Senhor hoje. Glória a Deus. E logo depois daquilo, pastor, eu fui aprendendo, fui sendo discipulado na igreja. Eu gostava muito de uma banda. Tinha todos os CDs, DVDs, e me influenciava muito pelo que eles falavam, as mensagens que eles traziam. Eu falei assim, eu preciso me libertar de uma vez do mundo. E eu fui lá e rasguei, joguei fora e quebrei tudo que eu tinha. Mas não é porque está na Bíblia, é uma regra, não. É porque eu, Felipe Melo, queria ser liberto de tudo aquilo que me afastava da presença do Senhor. Glória a Deus. Então eu vou ali e renuncio aquilo que era meu prazer, aquilo que era meu desejo, para quê? Aquilo que me confundia, confusão que vem lá de trás, para poder estar estabelecido no reino. E é impressionante, esse testemunho do Senhor é brilhante. E o Senhor traz um outro aspecto aqui, o Senhor falando sobre o altar, sobre essa dificuldade, né? E que o Senhor falou assim, eu preciso chegar lá e preciso honrar essa mulher, preciso fazer o meu papel, cumprir o meu papel. Eu eu acredito fielmente nisso que eu vou falar. A sinceridade no relacionamento com o Espírito Santo. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque, meu irmão, ninguém mente para Deus, né? Não adianta você ficar querendo falar isso e aquilo. A gente realmente tem que ser sincero. A gente tem que ter humildade, né, em primeiro lugar, para pedir. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua epístola, 2 Timóteo, né, para Timóteo, e já no caminho dele para ser decapitado, né? E ele fala assim, todo mundo me abandonou. E ele fala para Timóteo, né, apressa-te, vem me ver, né, apressa-te. Então, ele teve humildade naquele momento para pedir ajuda, né, de alguém. E nós precisamos ter humildade também com o Espírito Santo para pedir ajuda. Porque, às vezes, você fica ali sofrendo, você fica passando necessidade, você não rompe, né, você não consegue, você se frustra, mas não tem humildade de madrugada levantar, falar com o Espírito Santo, abrir o seu coração, chorar, né, falar assim, Senhor, o Senhor me libertou, o Senhor me trouxe até aqui, né, o Senhor me conduziu até aqui, e agora, Senhor, abre esse mar vermelho para eu passar, né? Entendeu? Muito bem, para vencer, romper com isso porque para mim, meu irmão, era uma não vou dizer, era quase que impossível, né? Para outra pessoa, igual o senhor, um casamento, uma lua de mel, era algo normal. Para mim, eu via aquilo como um desafio, né? Uma situação, era desafiador viver isso. Uma situação que eu poderia, né, entristecer a minha esposa, que eu poderia me frustrar, porque no mundo, o que acontece? Todo mundo falava para mim, né, e a gente vê isso acontecer também hoje em dia, por que muitas pessoas não conseguem ser libertos da homossexualidade, né? Porque o mundo apoia. O mundo apoia, a sociedade apoia, as ideologias apoiam, né? Fala que é normal, fala que não tem problema, e nós sabemos que não é o Senhor que diz isso, quem diz é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que fala que é pecado. Então, fica isso na cabeça da gente. Mas aí, quando a gente conversa com o Espírito Santo,
quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo e falar assim, Senhor, eu não sei fazer isso. Né? O Senhor sabe da minha história, né? Tudo que aconteceu comigo, toda a minha caminhada, mas agora, Senhor, eu te peço, me ajuda. Né? Me ajuda a prosseguir, né? A fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, é fundamental, sinceridade. Nós precisamos ter sinceridade em todas as áreas da nossa vida e pedir ajuda. Né? Nós precisamos pedir ajuda. Uma das coisas que a gente precisa entender também para vencer o pecado, meu irmão, é a gente parar de olhar lá para fora. A gente precisa fazer isso. Tudo que nós precisamos como cristãos, como os discípulos do Senhor, está na Bíblia, está no Espírito Santo, está na nossa família e está na igreja. Tudo que nós precisamos para romper em fé, para vencer todos os cativeiros, as dificuldades, né? Então a gente olha para o altar, a gente vê uma referência de homem e de mulher de Deus, né, que nós temos aqui na nossa igreja. Amém. Para que olhar lá para fora e seguir os ídolos do mundo? Né? Isso não dá certo. Não deu certo com Israel e continua não dando certo, né, nos dias de hoje. Tem muitos jovens, eu conheço jovens, adolescentes, né, que eles não conseguem ser libertos de algumas situações porque ainda estão olhando lá para fora. E a gente não pode, o nosso olhar é aqui. A vontade de Deus se manifesta na Bíblia, se manifesta no Espírito Santo e na igreja. E aqui tem que ser o nosso alvo, o nosso foco, porque Jesus está aqui, Jesus está no Espírito Santo, e o Espírito Santo está em Jesus, que são um só, né? Amém. Então a gente precisa entender isso. Né? É por isso que tem muita gente errando o alvo, olhando para o lugar errado, sendo que tudo que nós precisamos, né, está nesses elementos que Deus preparou para nos auxiliar, nos ajudar, nos capacitar e nos conduzir, igual o Senhor falou, para Jerusalém celestial. Amém, pastor. O senhor traz esse exemplo, né, do referencial, e Paulo frisou isso muito bem, né? Falou assim, ó, ei, seja meu imitador, faz o que eu faço aqui, do Senhor Jesus. como eu faço com Jesus. Me imita aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Olha para mim, tá vendo eu fazendo? Faça você também. Aprenda comigo, porque eu aprendi com Jesus. E hoje nós podemos aprender com Jesus através do seu Espírito Santo, através do testemunho da sua palavra, da revelação da sua palavra, que é outro aspecto que nós trouxemos aqui, como vencer o pecado. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma verdade, né? É uma verdade na prática. Anota aí, é uma verdade verdadeira. Uma verdade verdadeira. Hashtag verdade verdadeira, é a palavra. Uma verdade verdadeira, é isso não aí, tem. E o que isso quer dizer? É que não tem meia palavra. Não tem como fugir disso. Não, de forma alguma. Você pode virar, mexer e vai cair ali vai estar a verdade. A vontade de Deus verdadeiramente é boa, agradável e perfeita. Né? Uma das coisas que Deus colocou no meu coração, que Deus me fez entender, é que tudo que falta no homem está na mulher. Amém. Né? E tudo que falta na mulher está no homem. Eu estou falando humanamente, né? Sim. Porque espiritualmente nós sabemos que é Deus. Mas tudo que falta no homem, né, está na mulher, e tudo que falta na mulher está no homem. Né? E Deus ele foi trabalhando, ele foi levantando pessoas para me ensinar isso, né, para me discipular, porque isso é muito importante também. E Deus levantou pessoas também para servir de exemplo, igual o Senhor acabou de falar, para pregar essa verdade, para transmitir essa verdade. Sim. E para explicar essa verdade, porque às vezes a gente não consegue entender, mas com uma pessoa explicando e dando testemunho e dando exemplo, né, fica muito mais fácil da gente entender para aplicar na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Não, e esse aqui é uma outra chave, né, para vencer o pecado, ser o exemplo, ser referencial. A gente tem muitos testemunhos disso, né, de como as pessoas são impactadas
não pelas palavras que eu lanço, mas pela conduta que eu tenho. Isso mesmo. De reconhecer em você a presença do Espírito Santo. Né? Quantas pessoas que por sua conduta no seu ambiente de trabalho, eu vivo isso na minha vida, minha esposa vive isso muito também. Alguém já sonhou, essa aqui é boa, essa aqui. Falou assim, paz, eu tive um sonho com você, pastor, e o senhor falando da igreja e falando disso e daquilo, e eu tive um discernimento disso, pastor. Sabe quando as pessoas vão começar a ter sonhos com você na igreja, falando de Deus para elas? Quando você for referencial de Deus para elas. Glória a Deus, aleluia. E quando as pessoas enxergam Deus em você. E quando você ora por elas também. Sim. Porque o Espírito Santo vai se manifestar. E como que é a primeira pessoa que o Espírito Santo vai trazer na mente daquela pessoa? Você. O intercessor. O intercessor, como referencial Glória dele. A Deus. Como referência dele. Porque a pessoa não conhece o Espírito Santo de Deus. Mas conhece você. Conhece você conhece e o Espírito Santo conhece ela, né? Sim. Falei assim, não, então, peraí, que eu vou me apresentar aqui como pastor Aleixo aqui, porque aquela pessoa ela sabe que ele é de Deus. Verdade. Então, e outra situação, fala assim, ô irmão, não sabe o seu nome, mas sabe que é irmão, por conta da conduta, do testemunho, da vida que leva. Mas também o inimigo gosta de fazer isso, né? Mas você, irmão... Meu irmão, eu já ia dizer isso, né? Porque nós somos crentes, meu irmão, mas a gente também tem as nossas falhas. Com certeza. Tem somos moldados e aperfeiçoados diariamente, né? Até Jesus, né? Ele não se irou. Até Jesus, ele chegou no templo, derrubou as barracas, né? E acho que até chicoteou, né? Algumas pessoas. Desceu o sarrafo, né? Então vai ter momento que é aquela coisa, você acerta 99, né? E uma vez aí é onde que o inimigo está esperando. E aí o povo olha para você e fala assim, mas você é pastor, né? Mas você é crente. Sabe, acontece isso aí. Acontece muito. Porque ele é acusador. Às vezes a pessoa não fala, mas o olhar diz tudo. A comunicação não verbal, né? Comunicação não verbal. O olhar diz tudo, sabe? Aquele olhar assim que, você. É logo você. Irmão. Desse jeito. Irmão do céu. Eita. Mas muito bem, pastor. E que coisa extraordinária a gente poder ter esse exemplo, esse testemunho vivo, porque o Senhor venceu não vou falar, porque para cada um tem a sua luta, a sua dificuldade, né? Talvez na vida do Senhor foi romper ali nessa transição para ser liberto do pecado, vencer ali a questão sexual. Para outro irmão vencer a questão financeira, né? As drogas, muito bem colocado. O alcoolismo, né? Eu vivi isso na minha casa, mentira também. E outro que eu venci na oração. Venci na oração e na admoestação da palavra. Não era aquela mentira, o hábito de mentir, porque tem pessoa que mente. Eu conheço uma pessoa compulsivamente, ele não consegue falar a verdade literal. Toda vez. E você percebe, porque já mente tanto que você percebe que a pessoa não consegue. É perceptível. É perceptível. Ele sempre tem que colocar ali uma mentira. Foi vencer aquela mentirinha. A famosa mentirinha branca, né? Que o pessoal fala, tem um hábito aí. Não, é mentira, sabe? Não, mentira é mentira. Não importa o tamanho, assim como o pecado, é mentira. Então, eu costumo dizer, não é o que se fala, é como se fala. E isso não inclui mentir para poder, não vou ofender. Busca as palavras certas para não ofender, mas não minta. Sim. Não é o caminho certo. Não é o caminho certo. Então, eu venci porque eu tentava florear, pastor. Tentava amenizar as situações. E eu venci na demonstração da palavra e na oração. Glória a Deus. Porque eu tentava minimizar, colorir as coisas para não parecer tão com a verdade, porque eu achava a verdade dolorida. Então, tentava enfeitar as coisas para parecer mais suave. Mas isso era só uma verdade
transfigurada em mentira. Tentava falar ali a verdade, verdade. mas escondia a verdade no meio de várias mentiras ali. Tentando agradar as Tentando pessoas. agradar as pessoas, com medo de perder o amor das pessoas, né? Então, vícios emocionais que provocam isso. Mas tem um que aqui no Brasil não acontece muito, mas em Nárnia acontece demais, viu, pastor? Aonde? Em Nárnia. Em Nárnia acontece muito, viu? Ai, essa Oh. foi boa. O pecado da língua. Ah, tá certo. Lá em Nárnia acontece, na igreja no Brasil não acontece, mas em Nárnia, falei com o pastor de lá esses dias, lá acontece muito. Tá certo. Acontece muito em Nárnia. É. Pecado da língua, mentira, falar mal dos outros, maldizer, as falsas testemunhas, já falamos sobre isso, né? Mas também nós vamos vencer isso por meio da oração, por meio do clamor ao Senhor, da busca ao Senhor. E eu tenho visto e vivido, porque vencer o pecado, vencer as tentações por meio da oração. E eu quero aqui frisar muito essa questão da oração nessa noite, né? Porque às vezes você não tem força para orar. E eu vivi isso recentemente, pastor. Tem 1 ano e pouquinho eu vivi uma situação como essa. Não tinha força para orar. No meio do Covid. Estava com Covid, estava ansioso, preocupado, com medo do que ia acontecer com a minha família, com a minha esposa. E eu chamei minha esposa. Falei, meu bem, ora. Ora, porque eu preciso dormir, eu não estou conseguindo dormir, eu estou ansioso, estava no meio de uma crise de ansiedade por conta do Covid, ali, em decorrência do Covid. E ela foi orar. E a gente estava numa campanha, e aquele dia era o dia da leitura do Salmo 119. O dia para isso acontecer, né, pastor? E a gente com medo, né, de não saber como lidar com essa situação. Então ela se posicionou em oração. Sobre pedir ajuda. Sobre pedir ajuda. E ela começou a orar o Salmo 119. Né? E fazer a leitura dos Salmos é também fazer uma oração, viu? Pega esse código aí que ele é poderoso. Então ela começou a orar. E não é que eu não tinha fé. Eu tinha fé. Naquele momento eu tinha fé suficiente para falar para minha esposa: ora por mim porque eu não estou conseguindo orar. Estava sem força. Sem força. Estava fraco. A mente consumida pela ansiedade. E não foi só o senhor. Né? Várias pessoas. Várias pessoas. A mente consumida pela ansiedade. O medo. E aí a fé parece que é estremecida. Mas a palavra do Senhor vem dizer o quê? Que ainda que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, glória a Deus, ela será capaz de transpor montanhas. Glória a Deus, é isso mesmo. A minha fé era suficiente para pedir clamor, pedir misericórdia da minha esposa ali. Né? Talvez pedir socorro, né? Pedir socorro, ajuda. Isso. Pedir ajuda. Então, a oração é um pilar, uma base para você vencer o pecado. Um instrumento, uma arma poderosa. Uma arma poderosa. Muito bem colocado, pastor. Mas às vezes, e eu estou falando isso que é para poder te ajudar, irmão. Você que está passando uma luta, você que está passando uma adversidade, você que está ouvindo esse conteúdo e tem enfrentado uma luta contra o pecado, que talvez está escondido só você sabe. Pecados assim, como foi uma luta que foi vencida por meio da oração, intercessão, né, pastor? Isso. Da sua esposa. Assim como eu venci o meu medo, a minha falta de fé naquele momento, porque eu estava fraco. Não é que eu não tinha fé, eu estava fraco. Não conseguia, a ansiedade, o estresse estava tomando conta da minha mente. E minha esposa foi um instrumento. Nós temos homens e mulheres de Deus que são auxiliares, assim como o pastor venceu. E talvez você tenha enfrentado uma luta, talvez seja a pessoa mais apropriada para você vir, porque ele é autoridade nesse assunto hoje. Ele venceu nessa área. Glória a Deus. Não é, pastor? O senhor, a sua esposa, né? Homens e mulheres que podem estar se aconselhando com o casal pastoral ali da nossa congregação.
E nós temos outros tantos homens e mulheres de Deus aqui que você pode É verdade. se achegar. Né? Pastor Edilson, que é um testemunho inenarrável na área financeira, ele fala que ele era um administrador de dívidas. Um beijo, Pastor Edilson. Esteve com a gente aqui no Papo JS, junto com sua esposa, né? na série sobre relacionamento. Se você não assistiu, o amor está no ar. Vai, depois que você assistir isso aqui, vai lá, a Deixalon TV e assiste essa série que foi muito boa, uma verdadeira bênção. E lá tem o pastor Edilson, o pastor Welma, dando testemunho. Venceu as finanças. Ele falava que ele era um administrador de dívidas. Ele administrava dívidas e ele fez um concerto, foi lá, pediu ajuda para a autoridade espiritual sobre a vida dele, que era o pastor Hermes. O pastor Hermes direcionou, instruiu, e ele foi, fez, trabalhou, cuidou, e hoje, junto com sua esposa, dão um testemunho disso, do que Deus fez. Glória a Deus. E nós precisamos dessa ajuda. E dessa humildade, né, de E pedir dessa ajuda. humildade de pedir Pedir ajuda. ajuda. Isso é muito... Numa situação dessa aí, meu irmão, tem que ter muita humildade. Pensa Tem, né? numa situação delicada, Constrangedora. financeira. Nossa, meu Constrangedora Deus de do chegar céu. ali e falar assim, ó, Um homem chegar a ter que pedir ajuda nessa área aí, né, e ali, não é nada fácil, não. Tem que ter muita humildade. porque entendi, precisava haver conserto, precisava haver correção, assim como foi na vida do Senhor, assim como foi na minha vida, em diversas áreas, assim como um dilema dos jovens. Hoje, a gente sabe, existem dados, 50% do conteúdo pornográfico, pastor, é consumido por mulheres. Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, era uma discrepância, se eu não me engano, 20-80. 20-80. Hoje já é meio a meio. O mesmo número. Isso não quer dizer que diminuiu o número de homens, não. É que cresceu o número de mulheres. E a masturbação também, né? Coisa que Consequência. Consequência. Consequência, né? E o estímulo para a mulher, né? O estímulo para a mulher tem sido ainda cada vez maior, cada vez uma busca, uma descaracterização do ser homem, do ser mulher. E tudo em favor de quê? Do pecado, para que possamos vir a errar o alvo. Errar o alvo e se afastar de Deus, né? Isso aí, meu irmão, é muito sério, porque olha o que o mundo faz. A mulher é a coluna da casa, né? A mulher, ela sempre foi a mais centrada, a mulher, ela sempre foi a mais equilibrada, né? A gente vê isso porque Pacificadora. A mulher pacificadora, consoladora. Então a gente pode ver que o inimigo, ele sabe muito bem aonde mexer, aonde lançar as setas dele, né? Os projetos, os planos. E aí ele já está mexendo já nas adolescentes, nas jovens que vão ser as mães, né, de amanhã. Então você já está... Porque ele vê nessa perspectiva. Ele não vê o hoje, ele vê o amanhã, né? Ele está plantando algo para colher amanhã na vida dessas pessoas e na sociedade também, né? E na vida dos filhos, né, dessas pessoas. Falando nisso, pastor, agora recentemente nós gravamos aqui com o evangelista Mauro e com o Sairon, né, que são do GK, né, o evangelista Mauro. Saudações, evangelista Mauro, missionária Betinha, que estiveram aqui conosco, trazendo a mensagem aqui, falando dos desafios, né, da adolescência, e ele abordou justamente isso, como os nossos adolescentes têm sido atacados, principalmente na questão sexual, e na desconstrução da figura familiar e da figura indivíduo, homem e mulher. Homem e mulher. Então, como isso tem sido desconstruído, como eles têm sido atacados nesses aspectos. Confusão, né, meu irmão? Confusão. Confundir, Confundir, mente, pastor, né? que coisa. Confundir a mente. E olha só como nós vamos por um lado, vamos pelo outro, buscando tratar o assunto, trazer clareza, e sempre volta no mesmo aspecto, confusão. Confusão, divisão, dividir a mente, né? Isso é muito trazer sério. o engano, né? Isso é muito sério. E nós precisamos intervir, meu irmão, nessa área. A gente precisa se posicionar. Na verdade, isso que já está acontecendo aqui é um instrumento de intervenção. Amém. É um instrumento de Amém. intervenção, Glória a Deus, porque
É um espaço que tem da gente vir falar, igual o senhor falou, coisa que não tem como a gente falar no altar, que não tem tempo, que às vezes não é o público, né, compatível, né, para aquilo ali. Sim. E, então, é esse momento que a gente tem para estar falando sobre isso, para colocar essas experiências, né, para justamente diminuir essa confusão que existe na cabeça das pessoas, porque tem momento, Felipe, que os adolescentes e os jovens têm algumas situações que eles passam a acreditar mais lá fora, né, que é a realidade de todo mundo, entendeu, do que o que está sendo, né, dito aqui dentro. Então, Sim. a gente precisa ter esses momentos para expor a questão do nosso testemunho, de como nós vencemos, do que aconteceu, a verdade, lógico, né, a verdade Sim, do que é sim. dito, porque a gente vê isso na Bíblia. Deus, ele não escondeu o testemunho de ninguém, a parte boa, os êxitos, né, Deus não escondeu, está tudo aqui relatado. Davi, né, nós sabemos tudo o que aconteceu com Davi, né, está tudo relatado. Então, isso já serve de ensinamento para nós. E o nosso testemunho também já vai servir de ensinamento para outras pessoas, né? Se ele conseguiu, eu posso conseguir. Se o evangelista Felipe conseguiu, eu também posso conseguir. E o senhor tocou em dois aspectos aqui importantes que eu gostaria de citar, que é a questão do relativismo, né? A sociedade, as políticas, né? Os movimentos, pronto, falei. Os movimentos querem trazer o quê? Relativismo sobre tudo, e especialmente inculcar dentro da igreja o relativismo sobre o que a palavra diz. Que não é a verdade absoluta. Que não é verdade, que não existe verdade absoluta. Existem vários caminhos. Existem vários caminhos, né? O caminho não é tão estreito assim, dá para passar. Cabe mais coisas. Cabe mais coisas, dá para entrar de 2, de 3, né? Outra que está vindo aí. Dá para entrar de 3 ou 4. Situação complicada. Então, o relativismo é algo que é real, que tem que ser cuidado, que tem que ser olhado com atenção pela igreja e zelar pela pregação da palavra. Da palavra. E aí, e pela palavra, nós vemos que todos os grandes homens, todos os grandes personagens bíblicos, eles trazem consigo as suas características humanas e os seus pecados. Glória a Deus, é verdade. Meu irmão, e outra coisa também, o senhor falando sobre isso aí. Com a pós-modernidade veio essa questão do relativismo, né? Sim. E tem muita gente que está se envolvendo nessa confusão. Não tem como não falar disso, porque é confusão. Sim. Né? Veio de lá da Babilônia confusão, né? E o relativismo veio de onde? Do mundo, né? Do mundão. Uma das coisas que nós precisamos fazer também é o que fizeram conosco. Eu creio que fizeram com o senhor, né? E fizeram comigo. É orar e jejuar por essas pessoas. Sim. Nós precisamos orar e jejuar. O apóstolo Pedro, ele estava cativo. Só para a gente entender o que Deus quis mostrar para a gente. Ele estava preso com um soldado do lado, algemado, pés e mãos, no centro da cadeia, né, como criminoso de alta periculosidade. Ele estava bem preso. Né? E ali o povo estava orando. O povo estava orando, né, na casa, e Deus enviou um anjo para libertar, né, o apóstolo Pedro. Então, nós precisamos fazer isso também. Tem pessoas que não conseguem, e a gente prega, né? Mas a mente dela está tão cheia de confusão, né, que ela não consegue absorver aquilo ali. Não faz sentido para ela. Não faz sentido para ela. Mas com jejum e com a oração, né, Deus ele vai lá e ele faz o mover sobrenatural dele. Então, a gente precisa orar, pregar e agir também no jejum. E aqui fica porque quando nós estamos pregando uma palavra, nós estamos do lado de fora tentando jogar
a semente para o lado de dentro. E quando nós estamos orando, a semente está germinando de dentro para fora. Isso aí, glória a Deus. Porque é só o Espírito Santo que pode converter lá de dentro para o lado de fora. Resolver toda a bagunça, colocar a casa em ordem. Criar uma situação, mexer nas estruturas, né? O Espírito Santo, ele é especialista nisso aí. Não adianta a gente querer fazer com a nossa própria força, né? Não. Achar que somos capazes. E às vezes, pastor Felipe, o que a gente faz? A gente prega. Quantas vezes também não pregaram para a gente? Sim. E a gente passava por aqui, né? E Deus colocou essa mulher na minha casa, a primeira, né, na minha casa, para orar, para jejuar. Com certeza, aquela mulher, ela orava e jejuava. Depois a minha esposa. Então, sempre Deus irá colocar pessoas para orar e jejuar por aqueles que estão cativos, né, que não têm força de sair do cativeiro. Olha só. Primeiro o Senhor coloca uma mulher na sua casa. Glória a Deus, glória a Deus. E depois Ele coloca uma mulher na sua vida, não é, pastor? Glória a Deus, glória a Deus. E você, jovem, que de repente está solteiro, está precisando de ajuda de oração. Glória e o Senhor vai colocar alguém na sua vida. Em nome do Senhor em nome de Jesus. Em nome do Senhor de Jesus. Né? Busque ajuda, busque um conserto, busque um reparo. Porque portas não são abertas muitas vezes, pastor. Vivi isso também. Vivi que algumas portas não são abertas até que brechas sejam fechadas. Para quê? Para que lá na frente eu não venha me arrebentar, eu não venha envergonhar o Evangelho e venha perder a alegria da salvação. Sim, e Deus não faz nada de qualquer jeito, né? Tudo que Deus faz é com excelência. E ele sabe de todas as coisas. De todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diria a palavra, né? Ele sabe o maldito homem, o miserável homem que sou. Ele sabe. Então ele... Que somos, né? Que somos. Que somos, é verdade. Então ele vai lá e corrige, espera, observa, vai cuida, trabalhando, vai movendo. Isso. E nós somos fecha a porta, abre porta. E nós somos a geração miojo, que é tudo pronto em 3 minutos. E se for necessário, o Senhor leva 40 anos te moldando, te corrigindo. Graças a Deus, para que você possa entrar na terra prometida. Glória a Deus. Não é, pastor? Pastor, que papo. Que conversa, meu Deus do céu. Pastor, eu só quero te agradecer demais por estar aqui. Sei que eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente até agora aqui está doido para poder prolongar esse papo. E já fica aqui, viu, pastor? Convite para a próxima oportunidade. Amém. A gente sentar de novo. Glória e conversar e falarmos mais a respeito da palavra, bater esse papo, sermos canal de bênção para essa juventude, para essa geração, porque eu tenho certeza, pastor, está me abençoando demais aqui poder falar com o senhor nessa noite. Glória a Deus. E tenho certeza que quem está nos assistindo também está sendo abençoado. E para isso, pastor, queria que o senhor, antes, nós aqui temos um hábito, pastor, todo fechamento do Papo JS, nosso convidado, ele ora, intercedendo para que possamos alcançar essa vitória de vencermos o pecado, de vencermos as adversidades da nossa vida. Mas antes da sua oração, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, deixasse o seu recado aqui de fechamento deste papo, viu, gente? É só desse papo aqui que eu tenho certeza que outros virão e será uma verdadeira bênção, pastor. Amém, amém. Por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, amigos que estão aí nos ouvindo, em primeiro lugar, eu quero colocar que não tivemos aqui a intenção nenhuma de ofender ninguém, de discriminar ninguém. Tudo aqui foi para edificação, né, para poder ajudar, para poder auxiliar e para poder admoestar, porque a palavra admoestar significa encorajar. Nós fomos encorajados e nós temos a responsabilidade de encorajar outras pessoas também. Amém. A seguir o Senhor Jesus, a fazer a vontade do Senhor Jesus.
Nesse mundo existem muitas mentiras, muitos enganos, muita confusão, mas através da palavra de Deus, né, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, né, ela guarda o nosso coração, ela guarda a nossa mente, abre o nosso entendimento. Então, nós estamos aqui representando a palavra de Deus, nós estamos aqui representando o Senhor Jesus, representando o céu. E nós temos essa vontade, essa necessidade que mais pessoas sejam libertas, mais pessoas sejam alcançadas e que mais pessoas venham ser libertas, né, do cativeiro do pecado, porque o pecado não reina mais em nós. Quem reina em nós é o Espírito, né, é o Espírito Santo que reina em nós. E tem muitas pessoas precisando de libertação, e eu creio que, em nome do Senhor Jesus, através desse instrumento, né, de informação, de evangelização, através dessa igreja, da Assembleia de Deus Shalom, através dos membros dessa igreja, muitas pessoas serão libertas, salvas, restauradas, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Papai querido, Papai amado, Deus de poder e Deus de glória. Amém. Senhor, nesse momento nós estamos aqui, nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Sim, Senhor. Meu Deus, nós te apresentamos, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo, meu Deus, que participaram dessa conversa, desse diálogo, e eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha visitar cada uma delas e que ele venha consolar, que ele venha trazer a paz que excede todo entendimento. Amém. Para a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, e que o Senhor venha fortalecer os fracos, e que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha alegrar, meu Pai, os corações tristes, meu Deus, e que o Senhor venha trazer esperança para aqueles que não têm mais esperança, meu Pai, e que o Senhor venha trazer, papai querido, novidade de vida, que o Senhor venha escrever, meu Pai, uma nova história, Senhor, para milhares de pessoas, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, e que essas pessoas também venham ser multiplicadores, meu Pai, da tua verdade, da tua palavra, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor Aleikson, que satisfação poder ter batido esse papo com o Senhor. Foi minha. Muito obrigado. Tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe sua família, sua casa, Glória seu ministério. E que o Senhor seja usado como instrumento para resgatar muitos que precisam, assim como o Senhor precisou um dia. E eu sou grato pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu casamento, pela sua esposa. Muito obrigado, viu, pastor? Amém. Muito obrigado. Glória Obrigado a por Deus. esse momento. E esse foi mais um Papo JS. Muito obrigado pela sua participação. Glória irmão, a Deus. Presta atenção, curte e compartilha esse negócio, evangeliza, ajuda alguém que está em pecado. Faça isso. Leve esse conteúdo para mais pessoas. Nos ajude a propagar o evangelho do Senhor por meio desse papo descontraído, ajudando aquele que está caído, aquele que está fraco. E esse foi mais um Papo JS. Produção! Obrigado, que Deus abençoe. Um beijo, amo vocês. Lucas, Gabi, João. E hoje com a participação especial de Felipe Filho. Muito obrigado. Minha esposa Mayara Mello, obrigado, te amo. Tito já chega em casa, papai tá chegando. Pastor Hermes, Pastor Ezi, obrigado pela confiança de sempre. E esse foi mais um Papo JS. Tchau!